Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje em língua portuguesa nós vamos falar um pouquinho sobre concordância. Para iniciar, nós temos que ter em mente que quando nós pensamos em concordância, nós temos que lembrar do significado. Concordância vem da palavra ou do verbo concordar. E pensando no significado de concordar, quer dizer que algo precisa bater ou ligar ou interagir com a outra coisa, não é? Pensando nisso, eu trouxe para vocês alguns exemplos de concordância. E assim eu acredito que nós vamos conseguir compreender um pouquinho mais esse assunto. O primeiro exemplo diz o seguinte: o menino é alta. O segundo exemplo, a bola é redondo. E o terceiro exemplo, eu sabiam pular corda. Não tem algo de estranho nessas frases? O que tem de estranho nessas frases é justamente a falta de concordância. Mais para frente, quando vocês estiverem no ensino fundamental 2, no ensino médio, vocês vão ver que as frases são divididas em diferentes tipos e classificações. Cada palavrinha de uma frase tem uma classe gramatical, mas isso nós não vamos ver agora. A ideia que nós vamos ver agora é que nós precisamos ter concordância entre as partes da frase. Nesse caso, você conseguiu ver o que está errado? Eu trouxe aqui alguns exemplos de como nós poderíamos utilizar. Talvez você pense em outro, tá? De forma que a gente consiga deixar as frases com concordância. Olha só, o primeiro exemplo, eu coloquei que o menino ele é alto e não alta. No segundo exemplo, eu coloquei que a bola ela é redonda e não redondo. E no terceiro exemplo, eu coloquei eu sabia pular corda e não eu sabiam pular corda. E por que é que agora está correto? Porque agora nós temos a concordância. E qual tipo de concordância? Em especial, nós estamos vendo a concordância de gênero e número. No primeiro caso, o menino é alto. O menino está no singular, é um só. Pensando nisso, o mesmo caso vai ocorrer com a palavrinha que vem à frente, não é? É um menino só e como é masculino, então é alto e não alta, e nem altos, porque não é plural. Então, nesse caso, a frase está no masculino e no singular. Olha o segundo exemplo. A bola é redonda. A bola está no feminino, então a palavrinha à frente precisa concordar com ela. E está no singular, porque nós estamos falando de apenas uma bola. O terceiro exemplo. Nós sabíamos pular corda. Nós sabíamos pular corda está no plural. Nós significa que é mais de uma pessoa. E por conta disso, nós precisamos concordar com o plural. Ou seja, colocar de uma forma que entenda-se que é mais de uma pessoa. Essa é a ideia de concordância de gênero e número. Nós precisamos saber se a frase está no singular, falando de uma pessoa ou uma coisa, ou no plural, mais de uma coisa ou pessoas. E também saber se estamos falando em uma frase do gênero masculino ou do gênero feminino. Tudo bem? Agora vamos para os exercícios. Agora, no livro, vocês irão realizar da página 131 em diante. Na página 131, nós vamos ir um pouquinho exatamente sobre o que eu expliquei. A ideia de concordância entre as palavras na frase, a ideia de concordância de gênero e número. Então, nós temos aí alguns exercícios para que vocês realizem nesse sentido na página 131. Na página seguinte, continuaremos a falar sobre esse conteúdo. Tem aí alguns exercícios para que você possa ler, por exemplo, o exercício 5, e compreender se o personagem é masculino, feminino e algumas características desse personagem. A ideia é nós trabalharmos um pouquinho de concordância de gênero e número. Teremos o exercício 6. O exercício 6 ele vai abordar um pouquinho de adjetivos, que foi o assunto que nós encerramos na semana passada. E, para concluir, nós teremos algumas atividades com o uso de R em final de sílaba. Por exemplo, aqui no caso, ervilhas.
Assim como ervilhas, outras palavras também têm sílabas com R no final. Então vocês vão realizar as atividades que buscam justamente responder essas dúvidas que provavelmente vocês podem ter sobre o uso de R no final de sílaba. Tudo bem? Qualquer dúvida é só vocês procurarem a professora, ou no caso do terceiro ano C, o tio Marcos. Para concluir o conteúdo de língua portuguesa, vocês irão realizar um jogo. Esse jogo está na página 135 e tem um pouquinho de atividade também na página 263. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só nos chamar. Um abraço, tchau, tchau.